Olá, amigos da Rede Espaço Espírita, a rádio e TV da Voz Espírita. A Voz Espírita é um programa de divulgação da doutrina espírita. E eu sou Alberto Sami. Sobre a vida que ele está levando, ilusões de que as coisas vão acontecer sempre da maneira como ele deseja que aconteçam. Ilusões sobre situações afetivas. E essas ilusões podem causar desilusões. E causam. Na grande maioria das vezes, as desilusões que são acometidas, não é? Diríamos assim, pela grande maioria das pessoas, são a aposta excessiva nas suas próprias ilusões, naquilo que elas se acreditam merecedoras e com isso se iludem. Um dia da nossa existência, num dia qualquer, não é? Nós, sem que tenhamos nos dado conta, nós percebemos que o tempo deixou marcas e vincos em cada um. Marcas e vincos que são próprias das ilusões. E as desilusões que vieram após deixam essas marcas no coração, marcas que em algumas ocasiões o espírito vai levar com ele para a espiritualidade, vai ser uma mágoa, vai ser um problema para ser resolvido. E o tempo, ele varre para longe das ilusões. Elas passam, não é? Por quê? Porque o tempo leva para longe essas ilusões que marcam boa parte da nossa jornada, da jornada de cada um. Se você, independente da idade que tenha, neste momento, tiver um pensamento de voltar alguns anos, não é, na sua vida, no seu dia a dia, você vai perceber que você já teve várias ilusões e várias desilusões. E que isto lhe incomoda, porque você acreditou, né? Acreditou nelas. Então, o tempo varre essas ilusões, deixa para longe, o que é, de certa maneira, leva para longe, o que é, de certa maneira, um benefício. Porque você tem a oportunidade de aqui mesmo no nosso planeta, na nossa encarnação atual, esquecer desses detalhes que você, na verdade, incomodaram. E são verdades infantis, porque muitas delas próprias de um momento que você está vivendo. Então você acredita naquela ilusão, mas depois que passa, se você fizer uma reflexão positiva, você vai perceber que foi bem melhor. Algumas perguntas, elas surgem inesperadamente. E se eu não tivesse me iludido tanto após este período que nós estamos conversando aqui, momento de maturidade, de reflexão, que é sempre importantíssimo cada um de nós realizar, não é? Vem essas perguntas: e se eu não tivesse me iludido com aquela situação? E se fosse diferente para mim? E se eu tivesse procurado um outro caminho? E se eu pudesse voltar atrás? Então, no instante que nós duvidamos das nossas certezas e as questionamos, aproxima-se de nós um sentimento de fracasso, não é? Imediatamente. Mas nós precisamos converter este sentimento em vitória, porque são experiências para o espírito, é assim que a gente sempre tem que colocar as coisas. Aquilo que não deu certo, ou que não está dando certo, não é um fracasso, mas uma experiência espiritual que vai lhe proporcionar dias melhores quando esta mesma situação apresentar-se. Nós precisamos colocar essas
ilusões não como prioridades na nossa vida, não é? Porque muitas delas são dias inconsequentes. E esses dias inconsequentes nós precisamos descartar como um jogo de cartas. Esses dias que não nos trarão absolutamente benefício nenhum e não nos aproximarão de nada, nenhuma vitória que necessitamos. E elas, as ilusões de toda ordem, de todo tamanho, elas insuflam as nossas vaidades, não é? Porque nos capacitamos em demasiado em algumas situações, imaginando que temos excelente poder, vamos dizer assim, né? Que temos todo o poder para realizar tudo. E não é bem assim. Nós não temos todo esse poder para realizar tudo e precisamos nos acostumar a pensar nessas frases que são positivas demais e que depois nos desiludem. O nosso poder, ele é relativo aqui na Terra, porque ele está linkado ao trabalho que nós viemos fazer. Os nossos fracassos também são necessários para nós, para que nós possamos aprender com eles e, em muitas ocasiões, colocar a nossa humildade em primeiro lugar. Deixar o orgulho de lado, deixar esse pensamento de eu sou poderoso, eu posso tudo, eu faço tudo, que muitos, inclusive, não é, colocam essas frases dentro de si, advindas de medicinas alternativas, vamos chamar assim. E essas medicinas alternativas, elas podem colocar uma ilusão que é uma irreal, não é? Porque nós sabemos qual é o trabalho espiritual que nós temos aqui para fazer no nosso planeta. Então, é muito importante que esses brilhos falsos, desses breves instantes, eles tenham o lugar certo para eles, para que não nos atrapalhemos, né? Para que não percamos oportunidades valiosas, aprendizados espirituais valiosos que nós necessitamos, amizades talhadas no amor, que se afastam de nós quando é excessivo esse pensamento de sucesso, de ilusão, não é? Quando nós demonstramos, eu digo nós porque todos nós temos dificuldades aqui para colocar e conversar e refletir. Então esses aprendizados, essas amizades talhadas no amor, nós não podemos esbanjar. Elas são importantíssimas na nossa vida e nós devemos cuidar muito bem delas, valorizar, não é? Por quê? Porque senão nós vamos colocar as futilidades em primeiro lugar, que serão lembranças amargas e solitárias. O caminho mais difícil, isso nós temos que entender, por mais difícil que nos pareça, ele pode ter novas perspectivas e nós não precisamos brigar com o tempo, apenas adequar a nossa vida no dia a dia a esse pensamento de sucesso, de dar certo e de nós caminharmos com muito cuidado, humildade principalmente, sem nos iludirmos, buscando sempre esperança, saúde, a renovação interior, recordando a fé na vida espiritual que devemos ter. E tudo isso vai surgindo de maneira simples, não é? Para nós, depois que nos acostumamos a pensar assim. Não nos esqueçamos que Jesus, que sempre esteve e estará ao nosso lado, não importando o quanto falharmos, vai nos ajudar a entender a vida, fazendo-nos esquecer as nossas ilusões perdidas. Queridos amigos, é o que nós tínhamos para conversar hoje, de ilusões e espírito. Muito obrigado a todos. Amigos, Rede Espaço Espírita, a rádio e TV da Voz Espírita, que nos ajuda na divulgação da doutrina espírita, na nossa A Voz Espírita, neste programa que todos vocês escutam, veem através da rádio e da TV. Muito obrigado a todos.